A reunião de negócios, que deveria ser apenas mais uma no meio de uma agenda apertada, terminou como todas as outras. Lucas apertou mãos, trocou cartões de visita e trocou promessas de futuras colaborações. As palavras de formalidade soavam vazias, uma troca de cortesias que ele já conhecia bem. Mas, enquanto se preparava para deixar o local, seus olhos se desviaram, como se atraídos por uma força invisível. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. E ali, à beira da porta, estava ela, Sofia. Ela estava parada, com um copo de vinho meio vazio nas mãos, os olhos fixos no fundo da sala, como se estivesse em outro mundo, distante de tudo e todos ao seu redor. Seus cabelos castanhos, soltos e com ondas suaves, refletiam a luz baixa de maneira quase mágica, criando um halo ao seu redor. Ela parecia uma figura etérea, intocável, como se o tempo ao seu redor estivesse desacelerando. Mas não foi a beleza de Sofia que chamou sua atenção, embora fosse inegável, com seus traços suaves e seus lábios levemente curvados, como se guardassem um segredo. Era algo mais profundo, algo que ia além da aparência física. A aura de mistério que a envolvia, densa e quase palpável, fazia com que Lucas se sentisse deslocado. Ele podia sentir o peso do olhar de Sofia, mesmo sem que ela o estivesse observando diretamente. Havia algo naquele olhar distante e tranquilo que despertava nele uma inquietação profunda, algo que ele não conseguia entender. Era como se ela estivesse olhando para um futuro que ele ainda não conseguia enxergar, ou talvez para um passado que ele jamais poderia compreender. A sensação de não ser capaz de alcançá-lo o incomodava, mas, ao mesmo tempo, o fascinava. Ele tentou se concentrar nas últimas palavras do colega de negócios, mas sua mente estava distante. A reunião, a troca de cartões, as promessas vazias, tudo parecia irrelevante agora. A sala, que antes parecia um espaço formal e controlado, de repente se transformava em algo menor, quase insignificante diante daquela presença. Sofia não parecia notar o efeito que causava nos outros. Ela estava em seu próprio mundo, seu copo de vinho agora quase vazio, com um dedo levemente acariciando a borda, como se cada movimento fosse deliberado, calculado. Ela não se apressava, não parecia se preocupar com a pressa de Lucas ou qualquer outro. Havia uma serenidade nela que contrastava com o ritmo acelerado da vida ao seu redor. Lucas sentiu um impulso, um desejo quase irracional de ir até ela, de interromper aquele silêncio que se formava entre eles. Mas ele hesitou, seus pés fixos no chão, como se uma força invisível o estivesse segurando. Ele sabia que havia algo nela que ele ainda não entendia, algo que lhe escapava a cada tentativa de compreensão. Mas a certeza de que ele precisava saber mais sobre ela crescia a cada segundo. Ele deu um passo em direção a Sofia, e seu corpo pareceu reagir antes mesmo de sua mente entender o motivo. Era como se ele fosse guiado por uma força maior, algo que o atraía para aquele lugar, para aquele momento. Sofia, então, deu um pequeno suspiro, como se tivesse sentido sua aproximação, e por um breve segundo, seus olhos se encontraram. Não havia palavras, nem gestos, apenas o encontro de dois mundos que pareciam se tocar, brevemente. O olhar de Sofia não mudou, mas algo em sua expressão suavizou, como se ela estivesse permitindo que ele visse uma parte dela que normalmente ficava oculta. Mas Lucas sabia que não poderia esperar muito. Ela não parecia o tipo de pessoa que se revelaria facilmente. Ao contrário, ela parecia ser uma alma reservada, uma pessoa que guardava seu interior com firmeza, como um livro fechado que só seria aberto sob circunstâncias muito específicas. Os minutos passaram como se fossem horas, e ele ainda estava ali, parado à frente dela, perdido na quietude daquele momento. Sofia, por sua vez, parecia alheia a tudo isso,
como se ele fosse apenas uma parte do cenário, uma presença passageira. Mas Lucas não conseguia se desvincular dela, como se ela fosse uma chama que o atraía, mas que, ao mesmo tempo, lhe oferecia o risco de queimá-lo. O dilema era cruel. Ele sentia que precisava saber mais, mas não sabia até onde deveria ir. Ela deu um pequeno sorriso, mas não foi um sorriso de cordialidade. Foi um sorriso quase enigmático, como se ela soubesse de algo que ele ainda não tinha descoberto, algo que estava ali, bem diante dele, mas que ele não conseguia alcançar. Lucas engoliu em seco, tentando encontrar palavras, algo para quebrar aquele silêncio que começava a pesar. Ela levantou lentamente o copo de vinho para os lábios, tomando um pequeno gole, e o gesto, simples, parecia carregar uma carga de significados. Cada movimento de Sofia parecia calculado, medido, como se ela estivesse controlando cada aspecto de sua própria existência com uma precisão quase desconcertante. E, ao mesmo tempo, havia uma vulnerabilidade ali, algo que Lucas só começava a perceber. Ele queria perguntar o que se passava na mente dela, queria entender aquele olhar distante e melancólico, mas sabia que não era algo que poderia ser simplesmente perguntado. O ambiente ao redor deles parecia se desvanecer, o murmúrio das conversas distantes se tornando um som cada vez mais abafado. Era como se o espaço ao redor de Sofia e Lucas estivesse se estreitando, tornando-se mais íntimo e, ao mesmo tempo, mais distante. O contraste entre a calma de Sofia e a inquietação crescente de Lucas criava uma tensão palpável, como se ambos estivessem à beira de algo que não podiam controlar, mas que, de alguma forma, estavam destinados a enfrentar. Sofia abaixou o copo lentamente, suas mãos delicadas movimentando-se com uma graça quase sobrenatural. O vinho restante se agitava no fundo do vidro, refletindo a luz da sala de maneira suave, quase hipnotizante. Ela olhou para ele novamente, desta vez de uma forma mais intensa, e Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se ela estivesse dizendo algo sem palavras, algo que ele ainda não estava pronto para compreender. Ele queria se aproximar mais, mas um receio inexplicável o impedia. Algo dentro dele dizia que, se ele cruzasse aquela linha, não haveria mais volta. Ela era um enigma, e os enigmas, ele sabia, eram perigosos. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia afastar a sensação de que, ao desvendar aquele mistério, algo em sua própria vida mudaria para sempre. Os segundos se arrastavam enquanto ele ficava parado, quase congelado no espaço entre a necessidade de se aproximar e o medo de descobrir algo que não estava preparado para saber. Sofia, por sua vez, parecia aguardar, como se soubesse que ele precisava fazer uma escolha, que ele precisava decidir se daria o próximo passo ou se manteria na distância segura. Ela suspirou, baixando os olhos por um momento, e, antes que Lucas pudesse reagir, ela se virou lentamente, começando a caminhar em direção à porta. O som suave de seus passos ecoava pela sala vazia, e Lucas ficou ali, imerso em uma sensação de perda que não sabia de onde vinha. O que ele estava perdendo? Ele não sabia, mas sabia, no fundo, que a partida de Sofia marcaria algo dentro dele. Sofia percebeu a intensidade do olhar de Lucas, e por um momento, se sentiu um pouco desconfortável. Mas então, com um sorriso suave, ela se afastou da parede e caminhou lentamente até ele. Seus passos, leves e calculados, pareciam quase uma dança silenciosa. Ela não estava ali para impressionar ninguém, mas sua presença parecia comandar a atenção de todos ao redor, incluindo Lucas. Quando ela se aproximou, os dois trocaram um olhar mais profundo, mais significativo, que parecia mais um encontro de almas do que uma simples troca de olhares. O sorriso que ela deu a ele foi discreto, mas havia uma sinceridade nele que a maioria das pessoas não demonstrava. Lucas, por sua vez, sentiu um impulso inexplicável de se aproximar mais,
de entender o que estava por trás daquele sorriso. Algo sobre ela o desafiava, o atraía de uma forma que ele nunca experimentara antes. Ele, que sempre soubera o que esperar das pessoas, agora se via diante de uma incógnita, algo que ele desejava resolver. Gostei da sua visão sobre o projeto, disse Lucas, quebrando o silêncio, tentando manter a conversa leve, mas não conseguindo deixar de pensar nas implicações de sua própria curiosidade sobre ela. Sofia apenas sorriu novamente, essa expressão que parecia tão simples, mas que guardava tantas camadas de significado. Ela não parecia ter pressa, não estava preocupada com o tempo, como a maioria das pessoas que Lucas conhecia. Ela simplesmente estava ali, no momento, absorvendo tudo ao seu redor com uma calma que o desconcertava. Quando a conversa se arrastou por mais alguns minutos, Lucas se viu tomando uma decisão que parecia completamente fora do seu habitual. Ele, que sempre fora tão direto e calculista, se sentiu compelido a convidá-la para algo mais. Não era apenas um convite para mais uma noite qualquer, mas algo mais pessoal, algo que poderia finalmente revelar o que se escondia atrás dos olhos misteriosos de Sofia. "Gostaria de jantar comigo?" perguntou ele, de forma que parecia mais uma sugestão do que uma verdadeira pergunta. Era um convite que saía mais por impulso do que por razão, e ele sabia disso. Sofia o olhou por um momento, avaliando com seus olhos atentos, como se estivesse tentando decifrar suas intenções. Ela parecia ser alguém que não se deixava enganar facilmente, alguém com uma percepção aguçada. Mas, por fim, com um sorriso mais largo, ela aceitou, a voz suave e tranquila como sempre. "Adoraria, Lucas", respondeu ela, sem hesitar. Os dois se despediram dos outros convidados, e Lucas a acompanhou até o carro, onde ela entrou com a graça de quem já estava acostumada a atrair olhares sem fazer esforço. Durante o trajeto até a casa de Lucas, o silêncio era confortável, mas carregado de uma tensão quase palpável. Sofia parecia perdida em seus pensamentos, enquanto Lucas olhava para ela com uma curiosidade crescente. Ele tentava não parecer óbvio, mas seus olhos não conseguiam se afastar dela, como se eles tivessem um enigma que precisava ser resolvido. Quando chegaram à casa de Lucas, ele a conduziu até o salão principal, que era iluminado suavemente por luzes baixas e velas dispostas ao longo das mesas. A decoração era elegante, mas sóbria, sem exageros. Tudo estava no lugar, como se fosse uma peça cuidadosamente encenada. Eles se sentaram à mesa, e o clima estava mais íntimo agora, sem as formalidades do ambiente de negócios. A comida foi servida, mas as palavras eram mais difíceis de se encontrar. Sofia parecia desconfortável com o ambiente de luxo, mas não por causa do lugar em si. Era a diferença de mundos, talvez, que a fazia se sentir deslocada. Ela não era do tipo de pessoa que se sentia confortável com ostentação. Ela apreciava as coisas simples da vida, as pequenas belezas do cotidiano, aquelas que passavam despercebidas pela maioria das pessoas. "Você não parece o tipo de pessoa que gosta de ostentação", disse Lucas, sem querer. Ele não esperava que a observação fosse tão direta, mas as palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse se controlar. Sofia o encarou, seus olhos brilharam com uma luz intensa, como se ela estivesse avaliando algo mais profundo do que ele imaginava. Ela não respondeu imediatamente, como se estivesse ponderando suas palavras antes de falar. Finalmente, ela deu uma resposta simples, mas carregada de significado. "Não sou. Eu prefiro a simplicidade. Acho que é nela que encontramos o verdadeiro valor das coisas." Lucas ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre o que ela dissera. Ele,
que sempre viverá cercado de luxo, de jantares requintados e de encontros com pessoas importantes, nunca havia parado para pensar de maneira tão profunda sobre o que realmente importava. Mas havia algo em Sofia que o fazia questionar as suas próprias crenças, a sua própria maneira de viver. Ela não era como as outras pessoas, e isso desconcertava de uma forma que ele não conseguia explicar. O jantar seguiu com mais conversas triviais, mas as palavras de Sofia ficaram com Lucas, pairando sobre ele como um véu. A noite estava apenas começando, e ele sentia que, de alguma forma, ela iria mudar sua vida de uma maneira que ele não conseguiria controlar. Quando o jantar terminou, ele a acompanhou até a porta, e antes de ela sair, ele se viu falando sem pensar. Gostaria de voltar amanhã? Podemos conversar mais. Sofia olhou para ele por um momento, seus olhos brilhando com uma suavidade que parecia esconder algo muito maior. Ela assentiu com um sorriso. Sim, Lucas. Eu voltarei. Capítulo 2. A chegada na mansão. A casa de Lucas era deslumbrante, com seus pisos de mármore reluzente que refletiam a luz suave das luminárias pendentes, criando um ambiente quase celestial. As paredes eram adornadas com quadros de artistas renomados, cada um contando uma história silenciosa, suas cores vibrantes e formas elegantes marcando o espaço com uma aura de cultura e sofisticação. O aroma do jantar, uma combinação de especiarias e ingredientes frescos, começava a se infiltrar pelo ambiente, enquanto o som suave de uma música clássica completava a atmosfera refinada. Cada detalhe, desde os móveis cuidadosamente dispostos até as cortinas de seda que dançavam suavemente com a brisa, exalava uma sensação de perfeição. Do lado de fora, as janelas grandes ofereciam uma vista de tirar o fôlego. O horizonte se estendia até onde a vista alcançava, com o brilho das luzes da cidade contrastando com o céu profundo da noite. As estrelas, tímidas e distantes, pareciam observar o movimento da cidade, mas nada ali, nem a grandiosidade do lugar, parecia tão imponente quanto a presença de Sofia. Ela estava parada perto da janela, observando a cidade lá fora, mas com o olhar perdido, como se estivesse em outro lugar, além daquele momento. Lucas a observava discretamente, tentando entender o que se passava na mente dela, tentando compreender a razão por trás daquelas sombras que pareciam pairar sobre seu rosto. Ele já conhecia Sofia o suficiente para perceber que algo estava diferente, algo que não poderia ser facilmente explicado. Era como se, por um breve instante, ela não fosse mais a mesma Sofia de antes, a mulher confiante e cheia de vida que ele havia conhecido. Ele sabia que o ambiente luxuoso ao redor deles não era suficiente para preencher o vazio que ela sentia, mas não sabia como alcançá-la naquele momento. Ela deu um passo para trás, afastando-se da janela, e, por um instante, o silêncio pairou entre eles, interrompido apenas pelo suave tilintar das louças que indicava que o jantar estava quase pronto. Sofia voltou os olhos para Lucas, que estava em pé, com as mãos ligeiramente suadas, embora tentasse disfarçar. Ela sorriu, mas seu sorriso não alcançou seus olhos. Era um sorriso forçado, uma tentativa de parecer bem, como se ela quisesse convencê-lo, e até a si mesma, de que estava tudo bem. Você parece diferente, Lucas disse, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz estava suave, mas havia uma preocupação genuína nela. Há algo errado? Sofia hesitou antes de responder, sua respiração mais pesada do que o normal. Ela não queria admitir, não queria que ele visse a vulnerabilidade que ela sentia. Era difícil para ela, sempre fora, mostrar suas fraquezas, especialmente para alguém como Lucas, cuja vida parecia tão bem estruturada, tão cheia de certezas. Mas, ao mesmo tempo,
Algo nela parecia clamar por uma verdade não dita, por uma conexão mais profunda. Não sei, ela disse, a voz rouca, como se estivesse tentando tirar algo de dentro, mas sem saber por onde começar. Às vezes, parece que a vida está me levando para lugares que eu não escolhi. E eu não sei mais como lidar com isso. Lucas deu um passo em direção a ela, seu olhar suave, mas intenso. Ele estendeu a mão, quase como uma oferta silenciosa, convidando-a a confiar nele. Você não precisa fazer isso sozinha, ele disse, a sinceridade de suas palavras refletida em cada gesto. Sofia olhou para sua mão estendida, sentindo o peso da decisão que tinha diante de si. Ela podia aceitar o apoio de Lucas, podia abrir-se, mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dela que temia se entregar completamente. O medo de ser vulnerável, de mostrar suas inseguranças, sempre a acompanhará. Ela havia aprendido a construir muros, a se proteger, mas agora, diante da gentileza silenciosa de Lucas, esses muros pareciam começar a ruir. Eu não sei se posso, ela respondeu, quase num sussurro, os olhos marejados, mas tentando manter a compostura. Eu não sei mais em quem posso confiar. Lucas, sem hesitar, deu um passo mais próximo. Ele não se importava com as defesas dela, com os muros que ela tentava erguer. Ele queria estar lá para ela, custasse o que custasse. Você pode confiar em mim, ele disse, com uma firmeza que contrastava com a suavidade de seu toque. Eu não vou embora, Sofia. Não agora. Não quando você mais precisa. Por um momento, tudo que ela podia ouvir era o som do seu próprio coração batendo rápido, como se estivesse em uma encruzilhada, lutando contra a vontade de se afastar e a necessidade de se permitir ser amada. Ela queria acreditar nele, queria deixar-se levar pela certeza de suas palavras, mas a vida a havia ensinado a ser cautelosa, a não se entregar sem antes ponderar as consequências. Ainda assim, algo na maneira como ele a olhava fazia questionar suas próprias certezas. Algo naquele olhar dizia que ele não era apenas mais uma pessoa disposta a prometer, mas alguém disposto a agir, a estar lá, não importa o que acontecesse. E isso, mais do que qualquer outra coisa, parecia ser o que ela mais precisava naquele momento. Sofia se afastou ligeiramente, caminhando até o sofá luxuoso que estava no centro da sala, seus passos silenciosos sobre o piso de mármore. Ela se sentou, deixando as mãos caírem pesadamente sobre os joelhos, enquanto olhava para o chão. Lucas permaneceu em pé, observando-a, aguardando o momento certo para se aproximar, sem forçar nada. Ele sabia que o tempo e a paciência seriam necessários, mas não tinha intenção de deixá-la se perder em seus próprios pensamentos. O silêncio entre eles voltou, mas era diferente agora. Não era mais um silêncio desconfortável, mas um espaço seguro onde ambos podiam existir sem pressa, sem necessidade de respostas imediatas. Eles estavam apenas ali, juntos, compartilhando aquele momento de incerteza e vulnerabilidade. Do lado de fora, as luzes da cidade continuavam a brilhar, inconstantes, como se fossem um reflexo das emoções que transbordavam dentro de Sofia. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele momento, a presença de Lucas, sua oferta silenciosa de apoio, parecia ser a única coisa em que ela podia confiar. Ela sentiu uma leve tensão no peito, um desconforto que não conseguia identificar. Seus olhos percorriam o ambiente em busca de algum ponto familiar, mas tudo ali era novo, distante, quase inatingível. No entanto, Lucas não parecia perceber nada disso. Para ele, a situação estava perfeita. Ele estava focado em sua missão, na necessidade de ser o salvador de Sofia, de oferecer-lhe um mundo melhor.
Ele via nela uma pureza sem igual, uma alma sem mácula. Sofia era, para ele, um mistério a ser desvendado, uma página em branco esperando para ser preenchida com sua ajuda, sua proteção. Ele estava tão convencido disso que não notava as pequenas mudanças que começavam a acontecer diante de seus olhos. O jantar seguiu com uma fluidez que parecia perfeita demais para ser real. Sofia comia de forma educada, mas o olhar atento de Lucas captava os momentos em que ela parecia distante, com os olhos focados em algo além da comida, talvez perdida em pensamentos. Ela estava tentando se adaptar, fazer parte daquele mundo estranho, mas não conseguia. As palavras trocadas entre os dois, antes suaves e formais, começaram a adquirir uma tensão sutil, algo indefinido, como se uma linha invisível estivesse sendo puxada, esticada, prestes a quebrar. Lucas sentia, sem entender o porquê, uma leve inquietação crescendo dentro de si. Algo nele estava começando a mudar, mas ele não sabia ainda o que. À medida que o jantar avançava, Sofia foi se soltando, quase imperceptivelmente. Seu corpo foi relaxando, seus gestos se tornando mais naturais, como se o ambiente já não fosse tão opressor. Ela começou a se afastar de sua postura de garota inocente, e isso não passou despercebido por Lucas. Ele a observava com uma intensidade crescente, e uma sensação de desconforto que nunca havia experimentado antes o invadiu. Havia algo nela que não conseguia entender. O que parecia ser um simples jantar, uma noite para impressioná-la, começou a se transformar em algo mais complexo, mais impreciso, que ele não conseguia controlar. A conversa entre eles, que começara superficial e suave, foi se aprofundando sem que eles percebessem. Sofia começou a falar de suas experiências, de suas dores, e, ao fazer isso, revelou camadas de sua personalidade que Lucas ainda não conhecia. Ela não era apenas a garota pura e sem segredos que ele havia idealizado. Ela tinha um passado, uma história que não se encaixava nas ideias que ele tinha sobre ela. Isso o deixou desconcertado. Ele queria acreditar na sua visão de Salvador, mas as palavras de Sofia pareciam desafiar essa visão, como se o mundo que ele tinha construído ao seu redor começasse a ruir. Lucas tentou se concentrar na ideia de que ainda poderia proteger Sofia, ainda poderia dar-lhe tudo o que ela precisava. Mas conforme as horas passavam, algo dentro dele começou a se transformar. Ele sentia uma atração por ela, algo mais profundo do que o desejo de ser seu salvador. A visão que ele tinha de Sofia como uma inocente e pura garota parecia ser substituída por uma sensação de conflito, uma luta interna entre o homem que queria proteger e o homem que estava começando a desejar. Sofia, por outro lado, também sentia o peso da situação, mas de uma forma diferente. Ela não sabia como, mas algo em Lucas a fazia sentir-se à vontade. Ela podia sentir o calor de suas intenções, e isso, paradoxalmente, a inquietava. O que ele via nela? Ele parecia ser tão seguro de sua visão de Salvador, tão convicto de sua própria bondade. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia ignorar o brilho de interesse em seus olhos, uma faísca de algo que não poderia ser explicado. Ela estava começando a perceber que Lucas não era apenas o homem generoso e protetor que ele tentava ser. Havia mais nele, algo que ela não podia entender, mas que despertava algo dentro dela. Enquanto ela se afastava da postura de garota inocente, não era apenas um movimento de sua parte, mas um sinal de que algo dentro dela também estava mudando. O jogo de sedução, que não era consciente de ambas as partes, começou a acontecer sem palavras, apenas através de gestos e olhares. Cada sorriso de Sofia parecia ter um peso diferente agora. Cada movimento, por mais sutil que fosse,
parecia carregar um significado maior. O jantar já não parecia mais tão simples, e o ar entre eles estava carregado de uma energia que ambos tentavam ignorar. Lucas, que sempre teve o controle das situações, agora se via perdido. Ele não conseguia mais ler Sofia da forma que sempre soubera. Ela se tornava mais enigmática a cada momento, mais complexa do que ele poderia ter imaginado. Ele, que sempre foi o mestre da sua própria vida, sentia-se subitamente vulnerável. Ele não sabia como agir, o que dizer, ou como retomar o controle. Sofia não era mais uma jovem inocente a ser protegida. Ela era uma mulher com segredos, com camadas que ele não conseguia decifrar. E isso o desconcertava. As palavras entre eles foram diminuindo até se transformarem em breves silêncios. O olhar de Lucas, antes determinado e cheio de certeza, agora estava carregado de dúvidas. Ele sabia que algo tinha mudado, mas não sabia o que. Sofia, por outro lado, parecia calma, talvez até mais tranquila do que ele. Seus olhos não mostravam mais apenas a curiosidade da chegada, mas sim uma quietude profunda, como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo, como se estivesse, de alguma forma, no controle da situação, mesmo que não fosse de forma óbvia. A noite avançava e, com ela, os pensamentos de Lucas se tornavam mais confusos. Ele não sabia se devia ceder à atração crescente que sentia ou manter sua postura de protetor. Ele queria acreditar que estava fazendo a coisa certa, que poderia oferecer a Sofia um futuro melhor. Mas as ações dela, os pequenos gestos e olhares, começavam a indicar que ela não era a jovem que ele imaginava. Ela tinha seus próprios desejos, suas próprias intenções. E Lucas, que sempre tinha sido tão seguro de si, não sabia mais o que pensar. Sofia, por sua vez, não sabia o que queria, mas a tensão no ar era palpável. Ela sentia o peso das expectativas de Lucas, como se ele estivesse projetando nela um futuro que ela não sabia se queria ou não. A noite estava longe de ser simples, e o jogo de emoções entre os dois estava apenas começando. Eles estavam presos em um ciclo de atração, desejo e incerteza, sem saber como ou onde isso os levaria. O que começou como um simples jantar estava se tornando uma noite que mudaria tudo, sem que nenhum dos dois soubesse exatamente o que estava por vir. Quando o jantar chegou ao fim, e o silêncio tomou conta da casa de Lucas, foi Sofia quem quebrou a tensão. Ela, com um olhar sério e firme, disse algo que ele nunca imaginaria. Lucas, há algo que você precisa saber sobre mim. Ela o encarou profundamente. Não havia mais sorrisos inocentes. Não havia mais a garota tímida que ele conhecera. Ela estava prestes a revelar algo que mudaria a percepção de Lucas sobre tudo o que ele achava que sabia. Eu não sou o que você pensa que sou, ela continuou, a voz calma, mas carregada de uma verdade que ele não estava preparado para ouvir. Sofia permaneceu ali, diante dele, com os olhos fixos nos de Lucas, esperando uma reação que ele ainda não sabia como oferecer. A dor que ele sentia era como uma mistura de confusão e raiva. Aquelas palavras não apenas a arrancaram do pedestal em que ele a colocará, mas destruíram qualquer idealização que ele havia formado sobre ela, sobre o que eles poderiam ser juntos. Ele tinha se entregado à ideia de um amor perfeito, construído sobre promessas e olhares furtivos, mas agora tudo parecia desmoronar. Ele sentiu uma pontada no peito, como se um peso imenso estivesse pressionando sobre ele, e as palavras de Sofia ecoavam em sua mente, repetindo-se em uma constante que ele não conseguia silenciar. Não sou a mulher que você idealizou. Como ele poderia ter sido tão ingênuo?
Aqueles olhos que antes pareciam refletir o brilho de um futuro promissor agora estavam carregados de uma verdade cruel e inesperada. Ele se afastou um passo, seu corpo sentindo um vazio crescente, como se tivesse sido esvaziado de qualquer confiança que nutria nela. As palavras dela ainda reverberavam em sua mente, cada sílaba se tornando mais pesada, mais cortante. Ele não sabia o que esperar, e a incerteza o corroía por dentro. Sofia, por sua vez, parecia mais calma do que ele imaginava que ela estaria. Sua expressão estava séria, mas havia uma tranquilidade inquietante nela, como se ela tivesse se preparado para esse momento há muito tempo. Ela não demonstrava arrependimento, não havia um traço de dúvida em seu olhar. Mas o que ele via agora parecia tão distante da mulher que ele havia conhecido, daquela pessoa que ele acreditava compreender tão bem. Lucas fechou os olhos por um momento, tentando bloquear os pensamentos que ameaçavam tomar conta de sua mente. Era como se ele estivesse à beira de um abismo emocional, onde cada escolha que fizesse o levaria para um lugar ainda mais sombrio. Ele queria gritar, queria questionar, mas sua voz parecia ter se perdido no fundo de sua garganta. O silêncio entre eles era ensurdecedor. O que mais o feriu foi a sensação de traição, não apenas pelas palavras dela, mas pela ideia que ele mesmo construiu em torno deles dois. Ele tinha confiado nela de uma forma tão completa, acreditando que juntos poderiam superar qualquer obstáculo, que tudo seria possível. Mas agora, ele sentia como se a base desse sonho tivesse sido apagada com um simples gesto, uma simples revelação que ele não conseguia entender. Sofia deu um passo à frente, seus olhos ainda fixos nele. Ela queria falar, talvez para explicar, mas a hesitação estava visível. O ar entre eles parecia denso, carregado de emoções não ditas, de palavras que não tinham sido pronunciadas, mas que estavam ali, pesando em cada respiração. Ela queria que ele soubesse que nada do que havia feito tinha sido fácil, que ela também carregava suas próprias dores e dúvidas. Eu nunca te enganei, ela disse, sua voz suave, mas firme. Eu não posso ser o que você quer que eu seja, Lucas. E você também não pode ser o que eu preciso. Aquelas palavras, ditas com uma calma que parecia irreal diante do que ele sentia, apenas aumentaram o peso de sua angústia. Ela estava sendo sincera, mas essa sinceridade não oferecia consolo, não oferecia nenhuma resposta para as perguntas que ele se fazia. Ele olhou para ela, tentando entender o que ela queria dizer. Como ela poderia afirmar que não o enganara quando ele se sentia tão traído? Como ela podia se distanciar tanto, mesmo quando ele acreditava que o amor entre eles era a única coisa sólida que existia em um mundo tão caótico? A tensão entre eles aumentava a cada segundo, e Lucas sentiu que a distância entre eles estava se tornando física, quase palpável. Ele olhou para os pés, sentindo uma vontade imensa de simplesmente sair dali, de deixar aquele lugar e tudo o que estava acontecendo. Mas ele não conseguia. O que ele queria não era escapar, mas entender. Ele queria que ela olhasse novamente como antes, com o mesmo carinho, com a mesma confiança. Mas, agora, ele sabia que isso não era mais possível. Sofia sentiu o peso da ausência de palavras, a dificuldade de se expressar quando o que se tinha a dizer não podia ser ditado facilmente. Ela sabia que Lucas estava quebrado, e isso partia seu coração de uma maneira que ela não conseguia descrever. No entanto, ela também sabia que aquilo era algo que precisava ser dito, que ele precisava ouvir, não importa o quanto isso os afastasse. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas, mas a sentia escorregando entre seus dedos. A verdade é que ela não sabia como consertar aquilo, se é que poderia. Eles estavam ali,
presos em um jogo de sentimentos não correspondidos, em uma história que parecia ter chegado ao fim antes mesmo de começar. Mas ela também sabia que não podia continuar vivendo essa mentira, nem mesmo para tentar manter o que ele tanto desejava. Lucas fechou os olhos novamente, sentindo uma dor crescente no peito. Ele não sabia o que mais ela poderia dizer que o fizesse entender. Ele estava perdido, mergulhado em um mar de incertezas, e não sabia como nadar até a superfície. Aquele silêncio entre eles parecia uma condenação, e ele se perguntou se algum dia seria capaz de perdoá-la, de perdoar a si mesmo por acreditar tanto no que parecia tão perfeito. O vento que soprava naquela tarde parecia intensificar a sensação de desolação. Ele queria olhar para ela, queria dizer algo, mas não sabia por onde começar. Cada palavra que se formava em sua mente parecia irrelevante, vazia diante do que estava acontecendo. Ele queria que o tempo voltasse, que pudesse ter feito algo diferente, que ela pudesse ter sido diferente, mas ele sabia que não era possível. Sofia observou o conflito em seu rosto e, por um momento, um impulso de compaixão a fez dar um passo atrás. Ela queria tanto que ele entendesse, mas também sabia que não poderia fazer isso por ele. Era algo que ele precisaria enfrentar sozinho, como ela mesma tinha feito, antes de chegar até ali. Ela deu mais um passo, se afastando um pouco, sentindo a dor de cada movimento. Ela sabia que o que estava fazendo não era fácil para nenhum dos dois, mas não havia mais espaço para arrependimentos ou desculpas. O que tinha sido, tinha sido. E agora, restava apenas o silêncio. O ar estava denso, quase pesado, como se o mundo ao redor deles estivesse aguardando uma decisão, uma reação, algo que os tirasse daquele impasse doloroso. Mas nenhum dos dois sabia o que fazer, e assim, o tempo parecia parar, como se os fizesse refletir sobre tudo que haviam perdido, tudo que poderia ter sido, mas não foi. E, no fundo, ambos sabiam que a resposta estava além das palavras, além do que podiam compreender naquele momento. O silêncio entre eles era pesado, quase palpável. A brisa suave da tarde passava por seus rostos, sem que nenhum dos dois se movesse. Sofia não parecia sentir o mesmo turbilhão interno que Lucas enfrentava. Ela estava ali, firme e resoluta, como se suas palavras tivessem sido apenas uma constatação simples, algo natural para ela, mas para ele era um golpe fatal. Lucas deu um passo para trás, sentindo seus pensamentos girando em sua mente. Ele olhou para o chão, como se a terra sob seus pés pudesse oferecer algum tipo de explicação, algum tipo de consolo para o que acabará de ouvir. Mas nada fazia sentido. Ele havia se apaixonado pela imagem de Sofia, pela perfeição que ele havia criado em sua mente. E agora ela se revelava com suas imperfeições, suas experiências, e ele não sabia como lidar com isso. Ele levantou a cabeça devagar, olhando para ela com um olhar carregado de confusão. Então, é isso. Tudo o que eu acreditava, tudo o que eu sentia, não vale nada. A dúvida em sua voz era clara, e o desprezo que ele não queria deixar transparecer começava a tomar forma. A dor se misturava com o ressentimento, e ele lutava contra o turbilhão de emoções que tomavam conta de seu corpo. Sofia não se movia. Ela parecia esperar, silenciosa, mas também implacável. Ela sabia que ele precisava processar. Sabia que ele precisava entender que ela não era o que ele imaginava, que ela não estava ali para ser moldada por ele. Mas mesmo assim, ela sentia o peso daquilo que dissera. O olhar de Lucas estava ferido, e ela não podia deixar de sentir uma pontada de culpa por ter sido tão direta. Mas ela não poderia ser diferente. Você ainda me vê dessa maneira? Ela perguntou, sua voz baixa,
mas firme, como se precisasse da confirmação de que ele ainda estava disposto a lutar por ela, ou se aquilo tudo realmente havia sido um erro. Ainda me vê como a mulher perfeita que você idealizou, ou pode começar a me ver como quem eu realmente sou? Lucas fechou os olhos por um momento, sentindo uma mistura de vergonha e raiva crescer dentro dele. Como ele havia sido tolo! Como poderia ter criado uma imagem tão irreal de alguém que acabará de conhecer? Sofia não precisava ser perfeita, não precisava ser o que ele desejava, mas ele não conseguia deixar de se sentir traído, de alguma forma. A ideia de perfeição que ele construíra estava agora em ruínas, e ele se via perdido em um mar de incertezas. Eu não sei, ele disse, a voz falhando. Eu não sei mais o que pensar, Sofia. Você. Ele parou, incapaz de encontrar as palavras certas. Eu pensei que tudo fosse simples entre nós, mas agora não sei mais o que somos. Sofia suspirou, sua expressão suavizando um pouco. Ela entendeu a dor que ele sentia, mas não podia deixar que ele continuasse com aquela ilusão. Lucas, não estou aqui para te salvar. Não sou a mulher que você precisa para preencher um vazio em sua vida. Eu sou apenas eu. E talvez isso seja difícil de entender, mas é a verdade. Aquelas palavras estavam cortando, mas ele sabia que ela estava certa. Não era o que ele queria ouvir, não era o que ele esperava, mas ele sabia que havia algo nela que ainda o atraía, algo que ele não conseguia definir. Ele não podia negar a atração, a necessidade de estar perto dela, mas agora o medo tomava conta de seu coração. Ele deu outro passo para trás, buscando algum tipo de clareza. Seus olhos estavam cheios de dúvida, mas havia algo mais ali, uma busca desesperada por respostas que ele não sabia onde encontrar. Ele queria saber o que fazer com tudo o que sentia, com o turbilhão de emoções que o invadiam. Sofia observava com um olhar profundo, compreensivo, mas também distante. Ela sabia que ele precisava de espaço para entender tudo o que estava acontecendo, para perceber que o que ela tinha para oferecer não era uma fantasia, mas uma realidade crua, nua e imperfeita. Ela não iria esperar por ele, mas ao mesmo tempo, não iria forçar nada. Se ele quisesse entender, se quisesse continuar, ele teria que encontrar seu próprio caminho. O silêncio entre eles se estendeu novamente, mais denso agora, enquanto a brisa da tarde balançava os fios de cabelo de Sofia. Lucas estava ali, parado, sem saber para onde ir, preso entre o que queria e o que era real. Ele sentia que estava à beira de um abismo emocional, e o olhar de Sofia, firme e sem concessões, parecia empurrá-lo para esse abismo de incertezas. Por fim, ele olhou para ela novamente, seus olhos agora mais sombrios. E agora? O que acontece agora? Ele não sabia o que ela queria, mas ele sentia que ela já havia tomado uma decisão. Ela parecia tão segura de si, tão tranquila em sua verdade, enquanto ele estava perdido, preso nas ilusões de um amor que nunca poderia ser. Sofia respirou fundo e olhou para ele com uma serenidade que ele não entendia completamente. Agora, você precisa decidir o que fazer com isso, Lucas. Eu não posso tomar essa decisão por você. Só você pode decidir o que realmente quer. E com isso, ela deu um passo atrás, deixando-o sozinho com seus pensamentos, com a dor da verdade e o peso das suas próprias expectativas quebradas. Ela estava ali, ao alcance de suas mãos, mas ao mesmo tempo, tão distante quanto as estrelas que iluminavam o céu noturno. Lucas não sabia o que fazer. Ele queria acreditar nela, mas algo dentro dele o impedia de simplesmente aceitar a verdade.
Ele não sabia se devia ficar irritado ou tentar entender o que estava acontecendo. Sentiu-se vulnerável pela primeira vez em anos, e isso o assustava. Ele sempre tivera o controle, mas agora, diante de Sofia, ele não sabia quem estava no controle. Sofia, por outro lado, estava tranquila. Ela sabia que a verdade seria difícil para ele entender, mas sentia que não tinha mais como esconder. Ela não queria ser vista como alguém frágil ou pura. Ela já havia vivido o suficiente para saber que ninguém era perfeito, e ela não precisava se encaixar nas expectativas de ninguém. Eu não sou quem você pensou que eu era, Lucas. E isso é algo que você precisa aceitar. Na manhã seguinte, Lucas se viu imerso em um turbilhão de emoções. Ele não conseguia tirá-la da cabeça. A revelação de Sofia o deixará confuso. Ele se perguntava se ele havia sido apenas mais um em uma lista ou se ela estava sendo sincera. O que ele não sabia era que, enquanto ele refletia sobre suas próprias inseguranças, Sofia já havia tomado sua decisão. Ela não estava ali para conquistar ninguém. Ela não precisava de um salvador. Ela só queria viver sua vida da maneira que escolhesse, sem ser julgada. Sofia sabia que, ao revelar sua verdade, poderia perder Lucas, mas ela não se importava mais. Ela tinha se libertado da necessidade de agradar a todos. Sofia, decidida, deixou a mansão de Lucas na manhã seguinte, sem olhar para trás. Ela sabia que Lucas não a entenderia completamente, e talvez nunca fosse capaz de aceitar quem ela realmente era. Mas ela não estava mais disposta a se esconder. Sofia tinha seus próprios objetivos e não tinha tempo para esperar que alguém a aceitasse em suas próprias condições. Lucas, por sua vez, ficou para trás, imerso em seus próprios pensamentos. Ele começou a entender que o que ele queria não era o que ela precisava. Mas, apesar disso, ele sabia que algo dentro de si havia mudado. Sofia o desafiara a olhar para dentro de si e perceber que ele também tinha algo a aprender. Meses se passaram, e Lucas nunca mais viu Sofia. Mas, sempre que se encontrava sozinho, pensava nela. Pensava em como ela o havia feito questionar suas próprias crenças e expectativas. Ela não era inocente que ele imaginara, mas, talvez, isso fosse o que ele precisava. Ele começou a se perguntar se sua vida de controle e perfeição realmente o fazia feliz, ou se ele estava apenas fugindo de algo mais verdadeiro. Sofia, por sua vez, seguiu em frente. Ela sabia que sua jornada ainda estava apenas começando, e que havia muito mais para viver. Ela não se arrependia de suas escolhas, porque sabia que, no final, era ela quem precisava se olhar no espelho e se orgulhar do que havia se tornado.